Meu namorado me enganou para que eu fizesse uma cirurgia na minha periquita sem que eu soubesse. Olá a todos. Meu namorado, de 26 anos, e eu, de 24, estamos juntos há 1 ano e meio. No geral, as coisas estão boas. Ocasionalmente, ele tem sido um pouco controlador, mas está trabalhando nisso e fez grandes progressos. Moramos juntos há cerca de 6 meses. Contexto: eu tenho um sinal do lado de fora da minha perseguida. Ele tem o tamanho de uma borracha de lápis. Nunca foi um problema para mim e eu não me importo com ele. Ele fica escondido até nos biquínis mais pequenos, não dói, não atrapalha nada, não é irregular, não cresce pelos estranhos, etc. É apenas um pequeno relevo inofensivo no lado da minha Larissa que eu tenho desde que nasci. Mesmo quando estou completamente sem roupa, ele não é visível, a não ser que minhas pernas estejam abertas, então é o tipo de coisa que só eu e meus parceiros sexuais já vimos. Eu suspeitei que meu namorado nunca tenha sido fã desse sinal, mas ele não admite isso. Às vezes, ele esfrega distraidamente entre os dedos com o nariz franzido, como uma expressão quase de nojo, mas quando perguntei sobre isso, 2 vezes diferentes, ele insistiu que a expressão facial não era nada relacionado. Eu imaginei que ele não gostasse, mas sabia que isso não era da conta dele e provavelmente não queria falar sobre isso porque não queria parecer rude. Ele me perguntou uma vez se eu já tinha pensado em removê-lo, ao que eu respondi que sempre foi uma parte de mim e não estava interessada em removê-lo. O problema: meu aniversário foi há algumas semanas. Eu faço depilação brasileira desde adolescente, é uma preferência pessoal. Como presente de aniversário, meu namorado pagou antecipadamente por quase 1 ano de depilações no Med Spa que sempre frequento. Isso parecia um ótimo presente, útil, atencioso e me economizaria muito dinheiro. Esse Med Spa oferece uma variedade de outros serviços além de depilação. Eles fazem remoção de tatuagens, depilação a laser, tatuagens de maquiagem, botox, etc. Eu tenho um compromisso regular lá a cada 3 semanas há anos. Hoje de manhã fui ao meu compromisso de rotina. Minha depiladora, que eu conheço há anos, elogiou o quanto foi gentil da parte do meu namorado ligar para agendar os serviços e fizemos a depilação normalmente. Existe um óleo que ela usa para acalmar a pele após a depilação e eu estava esperando ele ser absorvido quando ela trouxe uma vareta que eu não conhecia. Perguntei para que servia e ela disse: para o congelamento. Achei que ela estivesse se preparando para o próximo cliente e fiquei na mesa. Então, ela começou a limpar o óleo e aplicou um creme diretamente sobre o meu sinal. Nesse momento, eu me sentei e perguntei o que ela estava fazendo. Ah, esse creme ajuda a anestesiar a área antes de eu congelar o sinal. Depois vamos cortá-lo, você vai precisar de 1 ou 2 pontos e um curativo, e então estará pronta para ir embora. Passamos por uma conversa desconfortável depois disso, e o resultado final é que meu namorado pagou para remover meu sinal também, $200, sem me contar. A recepcionista que faz as reservas assumiu que eu sabia, e eu assino um termo de isenção anual para todos os serviços deles, então basicamente isso foi incluído sem que eu soubesse. A recepcionista disse que meu namorado perguntou sobre o processo pelo telefone. Então ele sabia que esse procedimento envolvia cortar algo do meu corpo e que envolveria anestesia e pontos. Gente, eu estou furiosa e não consigo saber se minha reação é justificada ou se estou vendo tudo de forma exagerada. Isso parece uma violação dos meus limites pessoais, sem mencionar a falta de respeito pela minha autonomia corporal. Eu sei que é pequeno, mas é cirurgia plástica. Não há nenhum respaldo médico para a remoção desse sinal, seria totalmente estético. Eu obviamente não segui com o procedimento e agora estou em dúvida se minha raiva é apropriada para a situação. Eu ainda não falei com ele sobre isso. Isso aconteceu hoje de manhã e eu vou vê-lo à noite, quando eu chegar do trabalho. Neste momento, estou pensando em terminar com ele, mas sinto que isso pode ser uma reação exagerada e não consigo saber se meu julgamento está nublado. Qual seria uma forma apropriada de abordar essa situação? Atualização, 1 dia depois. Primeiro, eu só queria agradecer a todos pelo apoio e validação do que eu estava sentindo. Eu estava duvidando de mim mesma e achando que estava exagerando, mas depois de mais reflexão, e o que aconteceu mais tarde naquela noite, eu me sinto completamente justificada na minha raiva. Cheguei em casa e ele perguntou de forma descontraída como foi o meu compromisso. Consegui me manter calma e disse a ele o quanto eu estava brava por ele ter tentado arranjar a remoção do sinal sem o meu consentimento ou conhecimento, especialmente porque descobri que ele foi informado, ao agendar a consulta, que o procedimento envolveria anestesia e pontos. Ele disse que não estava arrependido porque achava que estava fazendo um favor a mim, me forçando a encarar e fazer o que precisava ser feito. Ele disse que a única coisa pela qual ele se arrependeu foi ter assinado o meu nome no termo de isenção, porque ele sabia que não deveria ter feito isso. Pausa dramática. Espera, o quê? Na minha consulta, minha depiladora disse algo como: mas você assinou o termo? Quando eu fiquei surpresa ao vê-la se preparando para a remoção do sinal. Ela ficou confusa por eu não saber sobre o plano de remoção. Eu tinha assumido que ela estava falando sobre o termo que eu havia assinado há algumas semanas, que preciso assinar todo ano para os serviços prestados no Med Spa. Eu estava com pressa de sair de lá, então não insisti, apenas deixei claro que não queria a remoção do sinal e peguei minhas roupas para ir embora. Acontece que ela não estava falando sobre o termo anual.
Quando meu namorado agendou a consulta, um termo foi enviado por e-mail, que ele assinou como se fosse eu e enviou de volta. Estamos em um país da América do Sul, onde cirurgia plástica é extremamente comum, sou a única mulher no meu escritório sem implantes mamários. Nasci nos Estados Unidos e não me adaptei totalmente a esse aspecto da cultura, então as coisas são muito mais flexíveis aqui do que imagino que sejam nos Estados Unidos. Então, não só ele agendou e pagou por uma cirurgia plástica na minha florzinha, como também forjou minha assinatura em um documento legal autorizando a realização do procedimento. Não tem volta, e eu disse isso a ele. Ele começou a chorar e disse que só queria que eu fosse o mais bonita possível. Felizmente, eu estava tão brava que não consegui chorar na frente dele e apenas pedi para ele ir embora. Ele pegou algumas roupas e eu coloquei o resto das coisas dele em uma garagem separada, da qual ele tem a chave. Fiz ele deixar as chaves da casa e disse que as fechaduras da garagem seriam trocadas até o final da semana. Eu sou a dona da casa e vou trocar as fechaduras das portas hoje à noite, exceto pela garagem. Estou dando essa semana para ele retirar o restante das coisas de lá. Bloqueei ele nas redes sociais e me sinto renovada, como se um peso tivesse sido tirado de mim. Tenho certeza de que vou sentir dor mais tarde e vou sentir falta dele, mas isso me mostrou um lado dele com o qual eu absolutamente não posso viver. Talvez eu não seja tão bronzeada, lisa ou com tanto busto quanto as outras mulheres ao redor, mas eu mereço mais, disso eu sei. E agora, meu sinal e eu vamos relaxar com uma garrafa de vinho e baixar o Tinder. Obrigada novamente por tudo. Resumindo, meu namorado não se desculpou por agendar uma consulta surpresa de cirurgia plástica que ele sabia que eu não queria, e ficou claro que ele forjou minha assinatura em um termo de isenção para o procedimento. Eu terminei com ele, o coloquei para fora de casa e planejo viver uma vida longa e feliz com meu sinal. Obrigada a todos. O filme da Barbie fez eu perceber que minha mãe nunca me amou, nem amará. Eu, mulher na casa dos 30 anos, me mudei de volta para a casa dos meus pais no ano passado por uma série de motivos. Durante esse tempo de volta, percebi como a minha relação com minha mãe é e sempre foi. Não é boa. Brigamos muito. Eu sei e sempre soube que não sou a filha que ela imaginava que eu seria. Tenho transtornos mentais, sou gorda, e outras coisas. Em dezembro passado, durante uma briga, ela me disse que minha doença mental, que eu realmente trabalho muito para controlar, mais de 10 anos em terapia consistente e intensa, desencadeia o trauma da infância dela, porque a mãe dela tem os mesmos transtornos. Sempre fui comparada com ela, mas isso realmente mudou algo em mim e tem sido mais difícil desde então. Duvido que ela sequer se lembre de ter dito isso. Voltando ao título. Eu realmente assisti ao filme da Barbie com ela ontem, assistindo a relação entre a personagem da América Ferreira e a filha, eu percebi algo que eu gostaria de ter. Eu gostaria de ter uma mãe que se importasse, que me amasse e que eu fosse apenas uma criança que não percebe o quanto ela faz por mim. Acho que uma parte de mim esperava que minha mãe visse isso e percebesse que talvez ela devesse me amar, porque eu ouvi dizer que essa é uma reação das filhas. Quando eu chorei ao perceber isso, ela realmente riu das minhas emoções, mas não sabia que eu estava chorando por isso. Minha mãe só demonstra amor quando eu posso fazer algo por ela, e isso não é muito frequente. Eu sempre sou lembrada do que ela abriu mão por mim e de como, quando eu trago à tona coisas que me machucam, isso machuca ela, porque eu nunca sou positiva. Sempre foi sobre o que eu não faço. Passei anos tentando racionalizar porque nunca me sinto suficiente, a mãe dela era horrível com ela, ainda é, e eu sempre disse a mim mesma que era por causa disso, sou a única filha dela. Isso realmente me destrói. Percebo que a relação só piorou depois que eu voltei para casa, porque parei de implorar para minha mãe me amar. Parei de fazer tudo o que podia para obter o afeto dela. Tenho feito planos e esforços em silêncio para me mudar e reduzir o contato, até cortá-lo, mas ainda tenho coisas a fazer antes que eu consiga. Mas, depois de assistir ao filme, isso só confirmou o motivo pelo qual preciso fazer isso. Não posso continuar me machucando só para que ela se sinta bem consigo mesma como mãe? Atualização, 1 ano depois. Há cerca de 1 ano, fiz uma postagem sobre como assisti ao filme da Barbie com minha mãe e percebi a falta de amor dela por mim. Vi essa postagem circular no TikTok e decidi dar uma atualização. Primeiro, quero agradecer a todos que comentaram. Eu realmente só recebi alguns comentários negativos, o que me surpreendeu, mas até mesmo esses, eu apreciei. Agora, a atualização. Na verdade, é uma atualização feliz. Em outubro do ano passado, minha avó, que eu mencionei, faleceu. Eu brinco com meus amigos dizendo que a morte dela restaurou a paz na terra, haha. Ela era uma pessoa bem horrível, então tudo bem rir disso. Durante o luto, minha mãe e eu nos tornamos uma equipe para cuidar do meu avô. E isso começou a nos curar. E tudo isso realmente preparou o terreno para melhorar a nossa relação. Acabei fazendo tratamento para transtorno alimentar em dezembro do ano passado. Meu transtorno foi difícil, mas como sou gorda, eu estava preocupada que minha mãe não acreditasse nas dificuldades. Minha mãe foi a única pessoa que eu temia que não me apoiaria. Mas ela foi, na verdade, o maior apoio que eu tive. Fiquei 3 meses em uma cidade a cerca de 1h30 de distância, morando em um condomínio perto do local onde fiz o tratamento. Ela me ligava a cada 2 dias, apenas para saber como eu estava.
Ela ajudou financeiramente, já que eu estava sem trabalho nesse período. Ela nunca fez eu me sentir mal ou achar que eu estava fingindo, o que ela já havia feito na minha adolescência e início dos 20 anos. Quando voltei para casa, ela continuou assim. Ela foi à terapia pela primeira vez sozinha. Finalmente conversamos sobre tudo. Eu mencionei o filme e minha reação. Ela entendeu e se desculpou pela forma como me tratou. E além das palavras, ela continua fazendo esforços. Ela ainda pergunta como está o meu relacionamento com a comida. Ela garante que estou cuidando de mim mesma. E me diz que me ama e está orgulhosa de mim com frequência. As coisas também mudaram no que diz respeito aos meus outros irmãos, ao meu pai e à minha madrasta. E isso é algo que todos nós apreciamos. Ela está tentando. Embora não esteja perfeito, ainda sou muito mais próxima da minha madrasta, mulher dela, mas sinto que agora posso conversar com minha mãe sobre coisas que nunca poderia antes. Então, honestamente, o falecimento da minha avó realmente restaurou a paz na nossa família. Duvido que alguém veja essa atualização, mas quem sabe. Comentário relevante. É muito bom ouvir quando as pessoas reconhecem seus problemas e depois trabalham para resolvê-los. Isso traz esperança para o mundo. Também é um lembrete de que até as pessoas mais inesperadas podem mudar de maneiras inesperadas. Exatamente. Eu realmente não achava que isso fosse acontecer. Mas fico feliz que tenha acontecido. Eu tenho uma família grande e misturada, e se eu tivesse cortado o contato com ela completamente, caso ela não tivesse mudado, eu teria perdido praticamente todo mundo. Estou considerando cortar meus pais da minha vida depois deles terem mentido a vida inteira sobre eu ter alergias. Tenho 19 anos, mas desde que eu era uma garotinha, meus pais me disseram que sou alérgica a leite e chocolate. A história é que eu tive uma reação severa de urticária no meu primeiro Halloween. Minha mãe me deu chocolate ao leite e eu tive que ser levada às pressas para o hospital com urticária e dificuldades respiratórias, onde fui diagnosticada com alergia a chocolate e leite. Desde então, nunca pude comer nada que contivesse chocolate ou leite de vaca. No verão, uma amiga da faculdade, que mora em outro estado, me convidou para passar algumas semanas com ela. Enquanto estava no estado dela, aproveitei a oportunidade para visitar minha madrinha, que também é minha tia, que eu não via desde que era criança. Minha tia ficou muito feliz em me ver e passamos o dia todo fazendo trilha e conversando. Quando paramos para almoçar, minha tia tirou umas barras de granola, mas elas tinham chocolate, então não pude comê-las. Eu lhe disse que era alérgica a chocolate e ela ficou surpresa. Minha tia me disse que eu nunca fui alérgica a chocolate e que minha mãe estava mentindo para mim. Ela contou a história de como eu fiquei doente na creche e minha mãe tentou processar a dona da creche por algum motivo estúpido que ninguém sabia. Minha mãe estava furiosa porque achava que a dona da creche estava flertando com meu pai e queria que a creche fosse fechada. Minha mãe então inventou a história sobre eu ser alérgica a chocolate no Halloween. Ela fez questão de não contar à creche sobre a falsa alergia e depois esperou que a creche me desse comida com chocolate para poder processar. Quando isso não deu certo, minha mãe então inventou uma história sobre eu ser alérgica a leite. Quando minha tia tentou desmascará-la, minha mãe parou de falar com ela, e esse silêncio continuou até hoje. Desnecessário dizer, fiquei atônita. Eu queria muito acreditar que minha mãe estava dizendo a verdade e que minha tia estava mentindo. Esperei até voltarmos para a casa da minha tia e comi um pedaço de uma das barras de granola. E eu não tive nenhuma reação, nenhuma. Fiquei muito chateada e decidi ligar para o meu pai. Nossa conversa foi tão louca e do nada que não sei o que fazer a não ser digitar tudo. A conversa foi assim. Pai, você sabia que eu na verdade não sou alérgica a chocolate e leite como você e a mamãe me disseram? Pai, não seja ridícula. Você nunca conseguiu comer chocolate sem uma reação. Por que iríamos inventar isso? Não estou tentando acusar vocês de inventarem isso. Só perguntei se você sabia que eu não tenho alergia. Eu acabei de comer chocolate e não tive nenhuma reação. Eu fiz algum teste de alergia? Pai, vou ter que perguntar para sua mãe. Fico chateado que você esteja tentando nos chamar de mentirosos por causa disso. Quando eu disse que alguém estava mentindo? Do que você está falando? Minha mãe então entrou na conversa, no viva voz, e disse: Querida, você não lembra que teve urticária no seu aniversário de 10 anos? Sua amiga te deu um Tootsie Pop e você teve uma reação alérgica ao chocolate. Mãe, eu nunca tive uma festa de 10 anos e não sei do que você está falando. Eu só estava curiosa para saber se eu já fiz um exame de alergia de verdade para chocolate, porque acabei de comer um pouco e não tive reação. Só estou tentando descobrir se eu posso comer chocolate ou não agora. Mãe, eu não sei porque você precisa saber se fez o teste ou não. Você não pode comer chocolate porque nós dizemos que você não pode comer chocolate. Você está sendo uma mentirosa agora. Como você ousa dizer que nunca te demos uma festa de aniversário naquele ano? Você sempre foi ingrata e agora não consegue nem lembrar da festa que fizemos para você. Mãe, eu sei que eu nunca tive uma festa de 10 anos porque eu estava no acampamento de verão. Por que você está tentando me fazer acreditar que eu tive?
Minha mãe então começou a gritar comigo e eu apenas desliguei o telefone porque estava muito alto e eu não conseguia entender nenhuma palavra. Eu silenciei meu telefone e assisti enquanto ela continuava me ligando 40 vezes seguidas. O tempo todo minha tia estava assistindo horrorizada. Minha tia então me deu um abraço e me disse que é por isso que ela não tem mais relação com minha mãe. Minha mãe sempre fez isso, mentiu para as pessoas e depois tentou convencê-las de que era verdade. Estou muito chateada com toda essa situação. A conversa foi uma das coisas mais loucas que já vi e eu não sei mais quem são essas pessoas. Isso me deixou assustada e eu não acho que eu queira falar com eles novamente, senão eles vão tentar se virar contra mim. Eu estou certa em querer cortar eles da minha vida? Atualização, 3 meses depois. Faz algum tempo, mas senti a necessidade de atualizar, porque minha mãe comprou uma passagem de ida para a Cidade da Loucura depois que fiz minha primeira postagem. Para resumir o que descobri desde a última postagem. Não sou alérgica a chocolate. Chocolate é maravilhoso e agora estou viciada na cachoeira de chocolate do Golden Curral. Não sou alérgica a leite. Sou levemente intolerante à lactose, mas sempre me disseram que era uma alergia a uma proteína do leite. Fiz um teste de alergia e confirmou que não sou alérgica a nada, exceto a pólen e alguns pelos de animais. Minha mãe é uma psicopata. Depois que fiz a postagem original, decidi cortar o contato com meus pais, exceto por e-mail. Minha mãe me ligou mais de 1000 vezes na primeira semana e, eventualmente, precisei pegar um novo telefone e simplesmente parei de atender o telefone antigo e deixei a bateria dele descarregar. Para colocar isso em perspectiva, ela costumava me ligar 2 ou 3 vezes por semana, e esse aumento repentino foi uma loucura. Como minha mãe sabia onde meu dormitório estava no campus, pedi para ser transferida para um dos dormitórios mais privados, porque estava preocupada com minha privacidade. Não contei a ninguém, exceto aos meus amigos da faculdade, sobre a mudança e achei que tudo ficaria bem. Tudo ficou bem por algumas semanas, até que recebi uma ligação de um dos professores adjuntos pedindo para eu ajudar a dar aula para um dos novos alunos. Minha escola tem uma lista de tutores mestre, e qualquer aluno pode ligar para os tutores e combinar ajuda de graça, os tutores são pagos pela escola. Eu disse ao professor adjunto que encontraria o aluno na biblioteca em breve, peguei meus livros e fui até a biblioteca. E eis que o novo aluno era minha mãe. Minha mãe decidiu se inscrever nas aulas como estudante para me contatar. Quando a vi, congelei e imediatamente tentei sair da biblioteca, mas ela me seguiu para fora e não me deixou em paz. Eventualmente consegui me esconder em um dos apartamentos das fraternidades e consegui despistá-la, mas ela tem basicamente me perseguido no campus desde então. Tentei denunciar para a escola, mas a polícia do campus me disse que, como ela não fez nenhuma ameaça, não há nada que eu possa fazer. Também tentei denunciá-la à polícia, mas me disseram a mesma coisa. Minha mãe não me deixou nenhuma mensagem de voz ou mensagem de texto ou qualquer coisa que eu possa usar para provar o que ela está fazendo. Meu monitor de residência garantiu que minha mãe está banida do meu prédio do dormitório, somente alunos de graduação avançada são permitidos, e minha mãe é tecnicamente uma caloura, mas além disso, estou ficando sem opções. Minha mãe postou no Facebook que está se inscrevendo para as mesmas aulas que eu preciso para concluir meu curso no próximo semestre, ela postou sua grade e estamos na mesma aula, e eu não sei o que mais posso fazer para parar isso. Ela afirma que não fez nada para me machucar e que eu estou apenas mentindo sobre as alergias ao chocolate e ao leite. Minha tia teve que viajar para o exterior a trabalho e eu me sinto sozinha lidando com tudo isso. Meu pai basicamente me abandonou e se mudou da casa da minha mãe, e eu não consegui entrar em contato com ele também. Alguma ideia de como parar essa maluquice? Atualização, 8 dias depois. Eu estava hesitante em dar o rótulo de narcisista à minha mãe. Dito isso, não tenho realmente um termo melhor para descrever o comportamento dela. Eu entrei em contato com o departamento de assuntos estudantis e eles organizaram uma reunião com minha mãe e eu sobre o assédio. Na reunião, o administrador ouviu os dois lados da história e basicamente pegou minha mãe em outra mentira. Minha mãe estava com a melhor cara de pôquer e tentou alegar que não me contatava há meses. Negou que tivesse me ligado repetidamente, negou que tivesse tentado obter tutoria de mim, negou tudo que fez. Ela tentou agir como se fosse a vítima e que eu era apenas uma filha má e desrespeitosa que odiava a mãe. E foi quando eu peguei meu iPhone e mostrei ao administrador o registro de chamadas de quando minha mãe me ligou mais de 1000 vezes seguidas, isso não é exagero, o registro de chamadas chegou a 4 dígitos. Minha mãe então tentou negar que o número era o celular dela, mas o administrador pesquisou no banco de dados estudantil e provou que ela estava mentindo. Minha mãe tentou voltar atrás, mas o estrago já estava feito. O administrador nos fez assinar contratos dizendo que não poderíamos nos contactar pelo restante do ano letivo, caso contrário, seríamos suspensas das aulas. Minha mãe foi forçada a mudar sua grade de aulas para não ficar nas mesmas que eu. O administrador deixou claro que, se ela tentasse contornar o contrato, mesmo que acidentalmente, ela poderia ter seu ID estudantil banido de entrar no centro estudantil ou em outros prédios caso eu estivesse dentro. Eles são controlados por chips e precisamos passá-los para entrar em certos prédios. Depois que a reunião terminou, eu estava tão feliz e me senti livre pela primeira vez em semanas. Algumas noites depois, meu pai me ligou e deixou uma mensagem de voz dizendo que minha mãe tentou se desviver com pílulas para dormir e que ela estava indo para o hospital.
Eu pensei que fosse falso no começo, então liguei para o hospital e eles me colocaram em contato com meu pai, que estava na sala de espera. Meu pai me xingou bastante sobre toda a situação e então me disse que, se eu não quisesse que minha mãe morresse, não deveria ter feito a vida dela miserável. Então, esse foi o meu feriado de ação de graças e eu realmente não sei o que pensar ou fazer agora. Vou fazer uma torta de abóbora e tentar esquecer tudo, mas a comida tem gosto de cinzas na minha boca. Se gostou do vídeo, não esquece de seguir o Lobinho do Reddit para mais relatos.